Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Culto nas Casas. Que Deus em sua graça nos abençoe, pois Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você a inclinar o seu rosto, fechar os seus olhos e termos um momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, te damos graças pela oportunidade que temos de celebrar em comunidade, juntar as nossas vozes em oração, ouvirmos da Tua Palavra, que nos desafia, que nos abraça, que nos transforma. Esteja conosco em mais um culto, esteja com a nossa família, esteja com todos e todas nós, preparando os nossos corações para ouvirmos do Teu querer neste momento. Em Tuas mãos, Senhor, colocamos a nossa celebração. Amém. E a primeira canção é trazida hoje pelo nosso músico voluntário da comunidade de Farroupilha, pelo Jadriane Pelisa, e assim nós nos preparamos para ouvirmos a leitura. Cantemos em conjunto pela Palavra de Deus. Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é o pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem o pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. E a leitura bíblica do Evangelho de Mateus, do capítulo 15, o versículo 21 até 28, será trazida pelo nosso membro daqui da comunidade de Farroupilha, o Pablo Baretti, e ele fará a leitura desse texto do Evangelho da Bíblia em Braille. Convido vocês para ouvi-lo com muito carinho e atenção. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada.
mesmo os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorros comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Jesus cura muita gente. Estimados irmãos e irmãs, o texto desse final de semana é um texto que nos instiga a pensar e a refletir sobre a palavra inclusão, incluir, abraçar, acolher. Aliás, já são muito mais do que uma só palavra. O texto traz a história de uma mulher que vai ao encontro de Jesus buscar ajuda e acolhida. Importante é sabermos que antes desse trecho que nós lemos, desses versículos que o Pablo muito bem nos trouxe na leitura, Jesus ensinava a alguns fariseus e também aos discípulos que o que contamina uma pessoa não é aquilo que entra pela sua boca, mas aquilo que sai dela em palavras, que se manifesta na vida, no cotidiano. Por exemplo, como palavras duras que falam preconceituosamente das outras pessoas, que falam mal, tudo aquilo que nós já conhecemos e poderíamos aqui enumerar, fazer uma lista. E esse texto vem e conta a história bem breve, de uma forma sem muitos detalhes, de uma mulher cananeia que saúda Jesus e vai ao seu encontro dizendo: filho de Davi, tenha compaixão de mim.
E ela conta, aquilo que a sua filha estava passando e, para sua surpresa, Jesus silencia. E os discípulos, por sua vez, dizem: atenda logo essa mulher, ela já vinha pelo caminho fazendo muito barulho. E ela pede a Jesus que ele tenha compaixão. É um pedido pessoal, um pedido que lhe trazia sofrimento e dor de ver aquilo que sua filha passava. A mulher apresenta um pedido, uma ânsia por cura. E para sua surpresa, Jesus silencia. Difícil é imaginar que esse silêncio de Jesus perdura por um tempo. E a mulher se encoraja e fala realmente com muita sinceridade com Jesus. Quando ele rompe o silêncio, parece que a sensação ainda é pior. Jesus responde: depois do seu silêncio, fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então a mulher se ajoelha diante dele e diz: Senhor, me ajude. E Jesus disse: não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. E a mulher, com a sua coragem e também com muita ousadia, ela responde: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. E aí Jesus diz: mulher, você tem muita fé. Que seja feito aquilo que você quer. É uma conversa difícil de nós entendermos e talvez até de imaginarmos que as respostas tão duras vieram de Jesus. Um homem que celebrava, convivia com pessoas tão diferentes e excluídas da sociedade. Mas é uma conversa que é transformada através de respostas e de questionamentos ousados de uma mulher que lutava pela vida da filha, que via o sofrimento e que talvez já havia passado por muitas outras situações em que buscou ou recebeu migalhas, onde muitos nãos foram ditos, e restava em Jesus, a quem ela se refere o filho de Davi, a sua esperança. Na nossa realidade, em um mundo em que nós ouvimos muitas palavras duras, palavras que carregam preconceito, por vezes ódio, distinção, o questionamento e a nossa forma de viver e ser como pessoa cristã pode trazer também a transformação. Em um mundo que carece de sensibilidade e empatia, a resposta de Jesus, a transformação que essa conversa traz também a Jesus, ela nos encoraja a nós buscarmos com ousadia transformarmos o nosso entorno. Em uma realidade de crise econômica, social, de saúde que vivemos, onde muitas pessoas já sofriam antes desse tempo de pandemia, nós somos chamados a refletir e a perceber que a graça e o amor de Deus se manifestam onde nós talvez nem imaginemos. Através das palavras que acolhem, através de mãos que doam e que exercem a sua misericórdia e compaixão. Nós somos chamados também a refletir sobre as nossas atitudes, a maneira com que nós reagimos às situações, às conversas, às falas, quando alguém talvez não tenha a mesma posição que nós temos. Está muito claro no texto de que a mulher não acreditava, ela não se deixou levar pela resposta talvez dura de Jesus. E ela pergunta, ela diz aquilo que realmente sentia. E isso causa uma diferença na maneira com que Jesus viu a situação. E talvez buscava ele demonstrar aos seus discípulos ao seu redor que também eles poderiam ser transformados e assim sucessivamente o entorno para acolherem.
Entre nós, em nossas cidades, vivem muitas pessoas que também são estrangeiras, assim como esta mulher do texto do Evangelho. E também nós, muitas vezes, olhamos com estranheza a sua cor, talvez o seu falar, na sua língua diferente da nossa, no seu idioma. Mas essas pessoas sofrem e sofrem muito. Assim, também talvez Jesus e os discípulos sofriam por estarem num lugar que não era o seu de origem. Nós somos chamados a olhar para a situação em que nós vivemos. Já não é mais possível olharmos para as nossas mesas fartas de alimento sem lembrarmos que existem muitas pessoas que sofrem com a fome e com a falta de muitas coisas. Que assim como a mulher cananeia, reconheçamos que o nosso lugar como filhos e filhas de Deus é o de transformação, de ousarmos e de falarmos, propagarmos entre nós e entre as pessoas uma maneira digna de vivermos. E neste meio de vida digna, façamos nós o começo de acolhermos uns aos outros com amor, com ternura, de termos um olhar empático, de sensibilidade. O encontro entre a mulher cananeia e Jesus foi transformador, tanto para ela, a mulher cananeia e sua filha, quanto para Jesus. Que assim seja também em nossa vida, que os nossos encontros nos transformem, em especial que o nosso encontro com a palavra de Deus nos transforme através dessa fé que dizemos nós termos em nossos corações, e que a partir disso, tudo o que acontecer, todas as pessoas que nós encontrarmos pelo caminho, sejam transformadas por aquilo que sai do nosso falar, da nossa boca, e que assim alimentemos a fé uns dos outros, umas das outras. Amém. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. A casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir. Aqui você vê o amor que Deus você vê na luz. Na casa de Deus é assim, aqui você vê Jesus. Aqui Deus vai perdoar, também vai justificar. Na casa de Deus é assim, aqui Deus vai o chamar. Aqui vai poder servir, também vai poder amar. Na casa de Deus é assim, aqui você tem lugar. Os sonhos que vêm da cruz, você vai poder sonhar. Nos sonhos de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. Convido vocês para termos um momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, te damos graças pela oportunidade que tivemos de celebrar mais uma vez, ouvirmos da Tua Palavra, orarmos, cantarmos, que realmente tudo aquilo que nós ouvimos através da Tua Palavra seja posto em prática no nosso dia a dia, através das nossas palavras, das nossas atitudes. Que tenhamos esse desafio de acolher uns aos outros, umas às outras, em nosso coração, e que realmente façamos a nossa parte nesse mundo que carece de amor, de empatia e sensibilidade. Lembramos, ó Deus, de todas as pessoas que se encontram hospitalizadas, que sofrem pelas doenças, que sofrem pela perda, pela dor do luto,
que sofrem pela ausência dos seus familiares, que talvez não podem visitá-los. Lembramos de todas as pessoas que se encontram entristecidas por estarem se sentindo sozinhas e isoladas nesse tempo de pandemia. Que tu olhes para cada uma dessas pessoas, nas suas necessidades. Olhe também para nós, nos fortaleça, nos reanime e caminhe conosco, indicando o caminho que devemos prosseguir. Que seja feita a tua vontade em nossa vida. Assim, ó Deus, é que nós nos colocamos diante de ti em oração, quando oramos a oração que tu mesmo nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agradeço muito a participação do Jadriane Peliza mais uma vez com o dom da música, celebrando conosco. Também agradeço ao Pablo por ter trazido a palavra até a nós através da sua leitura. E lembro a vocês da importância de nós valorizarmos esses dons que nós temos em nossas comunidades. E também hoje trago algo muito especial para mostrar para vocês. Quando estive com o Pablo e com a Sofia lá na FADEV essa semana, eles me entregaram a primeira unidade de algumas outras mais que fazem parte do nosso primeiro inário impresso em braille. Isso é um pequeno projeto, digamos assim, que vem sido falado e sonhado por nós desde o ano passado. E com esse tempo da pandemia, ele vem se tornando realidade. Com muitas mãos que trabalharam e vem trabalhando, digitando todas as canções e passando para um programa especial que depois manda imprimir na impressora em braille lá da FADEV. Provavelmente vocês, pela câmera, né, é impossível agora ver a impressão, talvez até seja, aqui no meio tem o logo então da FADEV, né? E aqui existem vários dos nossos cantos, né, que fazem parte do nosso inário. E assim significa que o Pablo e todas as outras pessoas que tiverem alguma deficiência visual e que necessitem do braille para poderem acompanhar os nossos cantos, terão, né, esse inário à sua disposição nas nossas celebrações. O Pablo participa da nossa comunidade, muitos de vocês já o conhecem, e até então ele não conseguia, né, aprender as nossas canções e participar conosco, e também esse inário vai ser muito útil nas nossas celebrações e nossos encontros lá na FADEV para os demais. Então, muito obrigado, Pablo e Sofia, por acreditarem que isso era possível e é possível estar aqui. Muito obrigada pela dedicação de vocês e também pelo carinho, né, por participarem da nossa comunidade e nos ensinarem a acolher também aqueles que têm alguma deficiência, em especial a visão, né, que é o caso das pessoas que participam na FADEV e que nos mostram o quão bonita é a vida e o quão importante é darmos valor as pequenas coisas. Muito obrigada. E quando nós tivermos, né, as nossas celebrações presenciais mais uma vez, nós teremos um momento muito especial onde nós então, né, entregaremos esses volumes, né, que são vários pela textura e pela grossurinha, né, da folha que é especial para impressão em braille, o nosso inário então à disposição da comunidade. Muito obrigada. Nessa semana também foi feita mais uma venda da nossa campanha das tampinhas e nós levamos então para Caxias do Sul mais 80 quilos de tampinhas que renderam R$120, que serão incluídas, né? Esse valor vai ser incluso no nosso caixinha do valor que restou da nossa primeira ação aqui na comunidade de Farroupilha, e nesse ano, queira Deus,
que nós tenhamos como realizar um novo projeto lá na comunidade Bom Pastor. Então, lembro a vocês de continuarem guardando as suas tampinhas para que mais breve possível a gente possa se encontrar, essas tampinhas possam ser trazidas para os nossos templos, para os nossos encontros, e assim a gente vai conseguindo realizar um sonho, um projeto de cada vez. Lembro ainda a importância da contribuição de vocês para as comunidades, para que a gente possa manter essa estrutura toda que é a nossa segunda casa nesse tempo de dificuldade que nós vivemos. Muito obrigada a você que participou conosco de mais um Culto nas Casas, e convido você que está aí na sua casa a fazer o gesto que nós fazemos muitas vezes quando nós celebramos, presencialmente, o gesto de mãos vazias que buscam e esperam em Deus a sua graça e o seu amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo final de semana.